Aos irmãos da classe, graça e paz. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, de cada família, de cada irmão da nossa igreja, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, sustentando e guardando nesse tempo de caos. Temos alguns irmãos que estão enfermos, alguns que estão com Covid. Que a misericórdia de Deus alcance essas vidas e restaure. Clamamos pela vida do ministério pastoral, pela vida do pastor, sua família, e que possamos estar juntos, de mãos dadas nesse tempo, em oração, em dependência do Senhor em todas as circunstâncias. Nós consideraremos hoje a lição de número 11, da Escola Bíblica Dominical, que vem falando sobre os desencontros familiares, baseado no capítulo 37 e 38 de Gênesis. Tendo como texto áureo, capítulo 37, o verso 4, que diz o seguinte: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Os irmãos de José tinha uma dificuldade de relacionamento com ele. Por quê? Porque seu pai tinha preferência por ele. Isso era demonstrado, isso era patente, porque ele era filho de Raquel, a sua amada. Nós, muitas vezes no tempo de hoje, vemos essas aberrações no nosso dia a dia, através dos noticiários, quando tantas famílias são destroçadas por haver preferência, discriminação de um pelo outro. Nós vemos isso no caso de José. Seu pai, Jacó, fez para ele uma túnica especial, deu a ele, e ele se vangloriava disso perante seus irmãos. E as coisas foram acontecendo, e as dificuldades aumentando, e houve um tempo que ele disse que sonhava, e num dos seus sonhos ele conta aos irmãos que 11 feixes se curvavam diante dele. E os irmãos começaram a ficar indignados. Como eles iam se prostrar diante dele? Mais tarde ele relata um outro sonho, que o sol e a lua e 11 estrelas estariam curvando diante dele. Quando levaram isso seu pai também, criou um problema maior entre a família. Então nós vemos que quando nós procuramos nos destacar dentro do círculo familiar, nós conduzimos situações e dificuldades de uma forma grandiosa, acarretando problemas, acarretando dificuldades, ciúme, mágoa e até mesmo ódio diante do relacionamento familiar. Nós vemos aí os acontecimentos. O capítulo 37 ele é rico nos detalhes, quando ele fala para que José, quando vai atrás dos seus irmãos, enviado pelo seu pai, com o intuito de trazer um relatório do que eles faziam, porque José sempre estava aí colocando as questões dos seus irmãos para o seu pai. E quando ele vai, os seus irmãos, então, tramam matá-lo. Tramam dar um fim naquela situação. E nós vemos que ele, então, é jogado numa cisterna, e só não foi morto porque Rúben, o seu irmão mais velho, intercedeu. E nós vemos, então, que mais tarde, enquanto estavam se alimentando, Rúben devia ter se afastado por alguma situação, e os seus irmãos, então, vendo uma caravana ismaelita que ia para o Egito, venderam José a essa caravana. Quando eu vejo os detalhes no capítulo 37, cada situação, e aí pegaram então, mataram um animal, mancharam aquela túnica de sangue e levaram para o seu pai.
E houve então uma grande comoção na família. Seu pai perdeu ali o chão quando soube que o seu filho amado, privilegiado, havia sido destruído por uma fera. Nós sabemos que todas essas situações geradas dentro do núcleo familiar têm como causa as preferências. É importante que estejamos nesse tempo. Muitos de nós passamos por situações como essa, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de consultar o Senhor, de como caminhar em todo o nosso processo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é poderosa em nos mostrar ensinamentos que nos faz uma vida tranquila. E muitas vezes nós erramos porque deixamos de nos aprofundar no conhecimento de Deus. A história ela continua, não nesse capítulo 37, mas nós vamos ver no capítulo futuro o que era o propósito de Deus, o porquê dos sonhos e como isso afetaria todo aquele clã israelita, toda a família de Jacó, seus descendentes, que formariam uma grande nação. E o capítulo 38 ele traz um outro relato, o relato de Judá, que tinha um privilégio dentro do núcleo familiar, que por meio dele veio a linhagem do rei Davi, do próprio Jesus Cristo, mas que deixou de seguir as orientações do seu pai, do seu avô, de buscar uma esposa dentro da sua própria família. E foi buscar uma mulher cananeia, que trouxe uma série de desavenças, de dificuldades no relacionamento com os filhos, com o relacionamento com a esposa do filho, que gerou uma dificuldade muito grande. Os irmãos conhecem a história, sabem como funciona, e o capítulo 38 ele traz todos esses detalhes. Eu gostaria que os irmãos olhassem esse capítulo e considerassem essas questões que nós vemos quando nós desviamos do propósito do Senhor. O que gera, as dificuldades que enfrentamos, os problemas que temos que lidar e como isso nos afeta. E aí nós vemos então tantas coisas sendo consideradas e que nós devemos não ser displicente com relação à vontade de Deus, o propósito de Deus, de estarmos debaixo da direção e orientação do Senhor, para que as suas promessas sejam cumpridas. Muitas vezes nós vemos que cobrir os filhos com presentes finos, caros, não supre a necessidade de afeto que eles têm. Precisamos atentar para as suas necessidades. Muitas vezes um abraço, beijo, o estar juntos é que faz a diferença na vida. É importante que não estejamos desatentos a essas situações e que não olhamos para um mais do que o outro, mas que todos possam ser tratados da mesma forma, porque são diferentes uns dos outros, porque precisam do mesmo cuidado dos seus pais. E nós vemos que tudo isso nos traz tempo de reflexão, de como nos portamos, de como nós devemos agir em todas essas circunstâncias. E por mais absurda que pareça a história de Judá, qualquer um de nós é suscetível a semelhante tragédia. Sempre que deixamos de andar em fé, permitimos que outros valores que nos guiem, corremos o risco de saltar para bem distante do caminho da graça. Graças a Deus, que em sua misericórdia Ele sempre vem ao nosso encontro e nos restaura. Por isso,
Eu gostaria que os irmãos considerassem esses 2 capítulos e que Deus abençoe de podermos, nesse tempo de pandemia, estar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe a todos.